programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Nelson Moller Filho. Ele é especialista em saúde da família, anestesista e gestor. Nós estamos tratando sobre medicina preventiva. Primeiro bloco, o doutor pôde explanar um pouco sobre o assunto, mas agora, antes da gente continuar conversando, uma outra dica de saúde para você com o Dr. Mário Caporal, que é um dos nossos consultores aqui do programa. E hoje eu gostaria de falar sobre gota. O que é a gota? A gota é uma doença inflamatória articular crônica que acomete uma articulação ou mais. Pode acometer o tornozelo, o joelho, o dedo, o cotovelo, a mão, o ombro e assim sucessivamente. A gota, como o nome diz, ela acomete mais os homens do que as mulheres. Os homens na sua idade acima dos seus 40 anos normalmente e as mulheres após a menopausa. É muito importante que saibamos que a gota é uma doença inflamatória que ocorre devido a um acúmulo de ácido úrico no sangue. E quando existe esse acúmulo de ácido úrico no sangue, muitas vezes, determinadas pessoas, 20% das pessoas que têm ácido úrico alto, desenvolve a gota. Ela é uma doença que muitas vezes é de origem genética ou pode estar relacionada a fator orgânico. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, doutor, continuando a falar sobre o que nós estávamos conversando no primeiro bloco, né, pegando o gancho do primeiro bloco, o senhor deu uma explanada a respeito da medicina preventiva, como o senhor mesmo falou, é um assunto muito amplo, né, nós ficaríamos muito tempo falando sobre isso, mas o senhor pôde falar sobre a alimentação e o sedentarismo. O que nós podemos fazer em relação a esses fatores para a gente poder se prevenir? A gente tinha que fazer uma crítica do mundo moderno onde a gente vive, né? Outro dia alguém comentava que o computador, a informática, a eletrônica, a internet veio nos dar tempo. Ao contrário, consome muito mais o nosso tempo, né? E o que já se percebe também é que está se multiplicando a crítica à própria utilização da mídia. Porque a senhora vê, as pessoas não conversam mais, as pessoas preferem conversar pelas redes sociais do que conversar com o cara que está do lado, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, conversando um com o outro, um olhando para o outro, isso é incomum, né? Eu nem sei quantas pessoas vão assistir ao nosso programa, porque muita gente vai estar ocupada ali no Facebook, no Twitter, e não estão interessadas nisso, né? Bom, então essa reflexão, as pessoas não estão interessadas nessa reflexão, né? Há muitos anos atrás, a gente já via que muitos jovens estavam mais interessados em viver a vida a 1000, viver 10 anos a 1000, do que viver 1000 a 10, né? Assim como também não sei se interessa muito às pessoas a questão da saúde com qualidade de vida. As pessoas estão olhando muito para o hoje, não estão olhando para o lado, não estão olhando para os seus. A própria questão da família está sendo muito questionada, porque as famílias se desfazem com muita facilidade. É mais fácil desfazer a família hoje em dia do que construir uma, né?
Ao contrário, antigamente era mais fácil construir uma família do que destruí-la. Eu não vou puxar a brasa para o antigamente, porque hoje é hoje, mas eu entendo que nós precisamos fazer algum nível de reflexão e realmente optar pelo que nós desejamos, porque temos situações economicamente muito importantes e cujo debate ainda não aflorou para a sociedade, porque nós temos um monte de gente fumando, nós temos um monte de gente bebendo e também tem um monte de contribuinte pagando pelo tratamento dessas situações crônicas que poderiam ser evitadas, né? Eu poderia evitar o enfisema se eu não fumasse. Entretanto, hoje, aquele que fumou 30, 40 anos tem enfisema e está no SUS pedindo, pelo amor de Deus, me trata que eu estou com falta de ar. Como é que fica essa discussão? Pode alguém dizer que eu estou sendo até um pouco rude ao trazer desta forma o assunto, mas essa discussão vai ter que haver, né? Outras situações decorrentes, por exemplo, do alcoolismo. O alcoolismo, 12% da população é alcoolista. 75% dos acidentes de trânsito estão relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas. Como é que fica isso, né? As pessoas que morrem na decorrência dos acidentes de trânsito são predominantemente pessoas que estão no mercado de trabalho. São pessoas muitas vezes já com capacitação, que foi uma capacitação financiada pela própria sociedade com seus impostos. E aí bebe e perde a sua vida e estraga a vida dos outros, ou até mesmo tira a vida dos outros. Nós temos que discutir isso com um pouco mais de seriedade e, em parte, a sociedade até já o faz à medida que tem trazido um enrijecimento da legislação relacionada ao trânsito e mais à ingestão de bebida alcoólica, tem investido nos bafômetros, mas os acidentes permanecem e a turma continua bebendo. Falou-se que não ia se vender bebida na estrada, continua se bebendo bebida na beira da estrada. Então nós precisamos discutir as coisas com mais seriedade e realmente aderir ao que nós trouxemos como norma. Imagine então a senhora, se o comportamento da sociedade ainda é, digamos assim, de alguma forma permissivo, para não dizer negligente, como é que fica o meu controle de mim comigo mesmo? Como é que eu me controlo? O que eu desejo para mim? Será que as pessoas conseguirão largar o telefone celular, largar a internet e pensar um pouco sobre a sua realidade, a sua posição em relação a elas mesmas? Os nossos adolescentes não estão pensando no futuro, quem é que vai cuidar deles ou sustentá-los se eles não se capacitarem? A questão da educação é outra questão muito importante que precisa ser aderida, assumida pelas nossas crianças e pelos nossos gestores, né? Eu não sei o quanto da nossa aprovação automática, ascensão automática tem agregado de conhecimento aos nossos jovens. O assunto está bem interessante, mas você não sai daí, porque o Estação Saúde agora vai para um breve intervalo e nós já voltamos. Fique ligado com a gente.